Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui agora para dar continuidade ao tema dos elementais, né? Falando especificamente da apometria. No vídeo anterior nós falamos sobre os elementais artificiais, aqueles que são criados mentalmente, né, na nossa psicoesfera, dependendo do foco que a gente estiver dando aos nossos pensamentos, às nossas influências naquele momento. Agora a gente vai falar um pouco sobre os elementais naturais. É um assunto um pouquinho mais extenso. Eu acredito que seja necessário dividir em 2 vídeos, para não ficar uma coisa muito extensa, porque no curso e nas referências bibliográficas que eles dão, há um complemento de informação, né, continuidade do conceito dos elementais como um todo, e existe a depuração dos tipos, né, os tipos, como que eles atuam nas reuniões mediúnicas, aspectos específicos de cada um. Então acho importante de repente dividir em 2 vídeos, tá? Nesse, sobre os elementais naturais, vou começar com esse complemento aí de informação sobre os elementais como um todo, tá bom? Vamos lá, o nosso mapinha. Então, referências, né, que foram utilizadas aqui, os livros Além da Matéria, Aruanda e Consciência, do Robson Pinheiro, O Espírito Matéria, do Lacerda, e as aulas 1, 2 e 3 do módulo 6 do Master. Ok? Então vamos lá, informações gerais do livro Além da Matéria. Elementais naturais. No livro Além da Matéria, é descrito que os elementais naturais são, obviamente, espíritos da natureza, princípios inteligentes em processo de individualização e despertar da consciência. A gente vai depurar melhor esse processo, porque é muito importante para o entendimento do comportamento deles e onde eles se encaixam nas hierarquias, né? Hierarquias astrais. Então eles são princípios inteligentes em processo de individualização e despertar da consciência. Eles estão no meio de um processo, tá? A gente vai entender melhor. Seres que estagiam por longos períodos nos reinos da natureza, estagiaram por longos períodos nos reinos da natureza, que antecedem ao tronco humano, mas que ainda não tiveram ingresso pela reencarnação na humanidade e que se agrupam de acordo com suas afinidades. Tá? Então eles estagiaram nos reinos da natureza e estão em migração para o reino humano. Eles estão nesse processo de individualização aqui, citado antes. São elementais porque estruturam uma espécie de corpo ectoplásmico de natureza híbrida, com elementos da dimensão mental. Muito interessante também. Trazem na aparência certa semelhança com o ser humano, porém guardam traços muito estreitos com o elemento natural com o qual estão associados. Isso para quem tem evidência, né? Consegue identificar esse tipo de característica. Ou seja, seu corpo híbrido entre elementos da dimensão mental mais o elemento natural ao qual se associam trazem para esses seres a definição deles como elementais. Tá? Eles têm elementos da dimensão mental e do histórico deles, do estágio na natureza. Então essa união de elementos é o que faz com que eles sejam chamados de elementais. Muito interessante isso também. Esses seres não têm consciência e noções de moral, ética ou razão.
estão em fase de aprendizado no grande laboratório da natureza, ensaiando nas experiências que antecedem o seu ingresso na fase humana. De novo aqui falando da fase de transição em que eles vivem. Por isso que eles não têm essa noção de moral, ética ou razão, eles são puros, né? A primeira oportunidade de experimentar a realidade humana não ocorre na Terra. Essa informação ela é importante, porque aqui a explicação vem de onde eles vieram, onde eles estão no estado elemental e agora para onde eles vão. Qual é o processo? É isso que é interessante. A primeira oportunidade de experimentar a realidade humana não ocorre na Terra. Para esses ensaios dos elementais no reino dos homens, existem mundos apropriados, pois terão que passar por uma elaboração do princípio inteligente de suas formas e roupagens fluídicas e mentais, e naturalmente pelo despertar da razão. Quem coordena esse processo delicado de transação é Jesus em pessoa, tá? Segundo relatado pelo livro do Robson. Um dia, esses seres acordarão sob a presença do Mestre, somente dele, olha que interessante isso, que os auxiliará na posse da razão, evento que selará definitivamente o seu ingresso no reino humano. Ou seja, olha a importância desses seres, eles estão num estágio e nós não sabemos se nós mesmos, né, não fizemos parte desse processo aí. Até que ocorra esse avanço evolutivo, os elementais permanecem vinculados aos elementos naturais, como matas, cachoeiras, mares e outros reinos, sempre conduzidos pelas mãos sábias de entidades mais esclarecidas. Claro que eles, como seres puros, viram alvo também, a gente vai ver logo em seguida, mas eles têm várias atuações bastante emblemáticas, tanto na natureza quanto nas relações conosco e nesse processo de evolução deles, né? Processo no qual nós podemos auxiliar também, como encarnados. Essa passagem aqui tem muito a ver com o Livro dos Espíritos, né, do Kardec. Eu li um pedacinho no último vídeo falando da pergunta sobre a atuação deles, né? O Pai João de Aruanda explica que eles atuam em massas inumeráveis. Aliás, em Kardec cita-se a atuação deles em massas inumeráveis. Aqui no livro Além da Matéria, cita-se que nos fenômenos naturais, milhões e milhões de seres participam como elementos divinos a serviço do progresso no mundo. Então veja a importância da atuação deles na natureza. É o tempo todo. E a gente não se dá conta disso, né? Apesar da sua destinação na escala evolutiva, muitas vezes são manipulados por espíritos conhecedores de certas leis do mundo invisível, os quais os transformam em escravos, criando um vínculo magnético intenso. Tais ligações podem perdurar por séculos e séculos. Nesse ciclo de escravidão, muitos desses seres são utilizados em processos obsessivos, aumentando instintos e paixões, vícios e compulsões através da magia negra. Muitos processos enfermiços têm sua gênese na atuação de elementais naturais ou artificiais que se encontram imantados à delicada tessitura dos corpos energéticos de tais pessoas que sofrem com essa questão. Aqui é importante, eu acho importante citar que no processo de tratamento, né, de estudo através da apometria, eu acho que talvez seja importante a gente ter como protocolo identificar
também nos processos obsessivos, né? Claro, principalmente nos processos obsessivos, se existe alguma interferência de elementais naturais ou artificiais, porque isso ajuda a direcionar o trabalho, né? Quando você tem um artificial, você sabe que isso foi gerado pela mente da própria pessoa, ou é uma interferência externa, é um elemental gerado por outro, que pode ter acesso ao plexo solar, né, ou ao campo mental, interferindo ali na rotina da pessoa. Esse é um direcionamento de trabalho. Se houver um elemental natural interferindo nesse processo obsessivo ou compulsivo do indivíduo, o direcionamento é outro, né? Porque são dois tratamentos. Você tem o tratamento do consulente e o tratamento do elemental, né? Então, eu acho que essas informações complementares são importantes para direcionar o trabalho, tá? A gente tem que ter na minha opinião, né, um protocolo sobre isso. Vamos lá, continuidade. Outros elementos do plano astral. Aqui ele faz uma conexão nesse livro um pouco aos elementais artificiais que nós já falamos no último vídeo. Vou dar uma passadinha aqui por cima, tá? Mentes enfermiças e acostumadas com as ideoplastias de longa duração, como nos casos de monoideísmo, criam elementos mais ou menos duradouros no plano astral. Isso aqui é o elemental artificial. Tá? O monoideísmo é a rigidez, é a manutenção de padrões ultrapassados. Isso, com o passar do tempo, cria aquele elemental artificial, aquele reflexo do mental da pessoa, que cria esses elementos mais ou menos duradouros enquanto a pessoa alimentar. Então isso a gente já viu nos elementais artificiais. Esse aspecto também é um complemento dos elementais artificiais, mas eu acho importante citar. Veja só, pensamentos de forte conteúdo sensual e erótico, imagens de pessoas, seres e coisas plasmadas pela permanência da mente em criações de vibração barôntica. Aí fui pesquisar a vibração barôntica porque eu não conhecia esse termo. É a vibração que vem da prática que pressupõe a criação de sensações ou de estados de espírito, geralmente de caráter estético. Tá? Então, pornografia está ligado nisso aqui, né? Ganham forte conteúdo vital, o que forma nos planos próximos à crosta uma camada de matéria etérica, ectoplásmica e astralina em torno da ideia original. Então imagina o que acontece na crosta, tá? Com esse acúmulo de conteúdo vital voltado, né, para plasmar esses elementais artificiais aqui. Ainda falando sobre essa vibração barôntica, no livro do Lacerda ele fala sobre a energia B, que é a energia barôntica, que se contrapõe ao plasma cósmico e a energia animal, provém dos nossos desequilíbrios. Então eu coloquei aqui para complementar aquela questão da energia barôntica. São as vibrações e elementais artificiais criados através do nosso desequilíbrio mental, tá? De qualquer tipo, imagina, né? Enquanto a energia barôntica é a energia B, energia K é o plasma cósmico e a energia Z é a energia animal que pertence aos encarnados. Ou seja, quando ele diz aqui que a energia barôntica se contrapõe ao plasma e a energia animal, você tem energias K e energia Z, que são, se bem administradas, né, mentalmente, comportamentalmente por nós, são as energias voltadas ao desenvolvimento do indivíduo. A energia B, que é a vibração barôntica, ela se contrapõe a essas energias, tá? Só para ficar claro o conceito do Lacerda com um pouquinho do livro do Robson.
Aí o que acontece? Na esteira disso, a persistência nessas criações faz com que elas se movimentem, atuem e permaneçam nas imediações da atmosfera mental que as gerou. Vimos isso nos elementais artificiais. Com o tempo, tais criações, desprovidas de vontade própria, porém detendo imensa vitalidade, podem ser utilizadas por consciências extrafísicas a fim de dar suporte a seus planos de maldade. Vimos também isso já. Por que é importante repassar, reforçar isso? Porque existe o lado positivo. A gente vai falar disso já já. Algumas filosofias espiritualistas sugerem o nome de cascões ou sombras, né? A gente chegou até a comentar isso depois do último vídeo, a essas criações prenhes de vitalidade. O nome justifica-se por serem matéria vital, etérica ou ectoplásmica, sem um elemento espiritual consciente. Não é uma sombra. Por isso essas formas vagam muitas vezes em torno de ambientes e pessoas que as mantêm ativas com seus pensamentos recorrentes em situações e vibrações inferiores. Tá? Comentamos sobre isso já. Entidades de força mental vigorosa podem fazer uso dos chamados cascões como robôs de sua vontade que obedecem a manipulações magnéticas infelizes. Ok? Manipulações magnéticas infelizes é o que acontece quando os sensitivos percebem presenças extrafísicas em algum momento do transe, mas não conseguem detectar nenhuma vibração emocional e nenhum pensamento irradiando dessas mesmas presenças. Isso acontece porque não possuem consciência. Olha que importante isso aqui. Quando eu não tenho desenvolvido, né, essa consciência mediúnica, né, que vocês têm. Mas essa é uma informação fundamental, porque há situações em que, se vocês identificam presenças extrafísicas em algum momento, mas não conseguem detectar vibração emocional ou pensamento, mas é uma presença, isso é um elemental. É um elemental artificial. Tá? Eu não tinha essa consciência, então vocês me desculpem. Lógico, né, para vocês isso deve ser informação velha, mas para mim é importantíssimo. Podem ser enviadas como marionetes a reuniões mediúnicas ou simplesmente utilizadas como formas de manipulação mental à distância. Então a gente tem que ficar muito esperto, porque já teve em uma ocasião em reunião que eu me lembro que a Rosana recebeu um amiguinho lá que não se identificou, né? Parecia que ele não tinha emoção, não tinha muito o que dizer e tudo bem, acho que não é o caso de elemental, mas pode acontecer. Né? A gente vira alvo. A partir do momento que estamos fazendo esse trabalho o tempo todo no curso de apometria, tanto o Robson quanto o Leonardo, eles alertam para esse risco aí de o tempo todo a gente vai ter coisas ali acontecendo, visitas ali acontecendo que são para espionar, para identificar o que está acontecendo ali, quem são essas pessoas, né, que estão trabalhando dessa forma. Então é muito importante a gente ficar esperto nesse detalhe dos elementais. Eu estou comentando sobre esse caso da Rosana porque eu acho que a gente já foi visitado já por esse tipo de coisa. Pode acontecer do médium deixar-se envolver por uma pseudo-incorporação, atraindo para si toda a carga mental que está acumulada no elemental artificial. Pseudo-incorporação. Olha só, parece que está incorporado. Mas, não sei se você vai lembrar, Rô, você comentou que nessa presença, você disse que não identificava uma história, não identificava emoção, não identificava nada, era como se fosse um ser vazio. E nós estávamos fazendo o tratamento do João Luca. Então, pode ser que tenha sido um elemental artificial ali que foi acessado. Tá? Pode ser.
Espíritos conhecedores profundos de certos magnetismos tecnológicos utilizam aparelhos e os fixam nos elementais, criados pela mente do homem terrestre. Olha que loucura isso. Você tem o amiguinho lá, o opositor, utilizando-se de equipamento implantado no elemental. Então essa tecnologia existe. Seria fantástico se não fosse trágico, né? Mas para mim é novidade também. Consideram que se a mente humana já formou o escafandro vazio de sentimentos, porém rico de vitalidade, podem utilizá-lo como roupagem para seus experimentos e invenções. Olha como é grave isso aqui, muito grave. É uma consequência muito séria dos nossos pensamentos, né? Mas energias nocivas resultantes de cúmulos energéticos elementais só atingem aqueles em cujo campo magnético, emotivo e mental houver material capaz de responder vibratoriamente, ou seja, onde houver sintonia. Tá? Não é uma coisa assim de... Porque ele não tem, esse elemental artificial, ele não tem vontade própria, ele tem vontade própria temporária, não, ele é uma casca. Aí, por que eu achei importante essa parte, né? Que tem essas informações ali diferentes, né? Mas ela funciona como um complemento ao vídeo anterior. Porque aqui ele fala, o contrário também existe. Espíritos mais esclarecidos e conscientes de sua ação no bem aproveitam os elementais criados artificialmente, porém com conteúdo energético positivo. A gente falou, né? Eu lembro de ter falado rapidamente sobre esse polo positivo do elemento artificial no último vídeo, mas aqui ele detalha um pouquinho mais, por isso que eu acho importante passar. Mentalizações e ideoplastias realizadas em reuniões específicas ou através de irradiações individuais também poderão formar elementos cheios de energias benéficas que serão utilizados pelas equipes socorristas no astral. Olha que importante isso. Ou seja, a gente forma elementais artificiais positivos. Hábitos de oração e auxílio ao próximo, impregnando o ambiente desse energismo superior, estruturam formas fluídicas de duração tão permanente quanto intensas, salutares e persistentes. Não sei o que eu quis dizer, qual é o sentido disso aqui, mas salutares e persistentes de acordo com as irradiações, tirar esse forem aqui, porque não tem sentido, de acordo com as irradiações mentais que as geraram. Hábitos de oração e auxílio ao próximo gera elementais artificiais positivos. Olha que fantástico isso. Nesses casos, tais elementos que pairam em volta da atmosfera psíquica são também manipulados e deles se extrai o conteúdo emotivo, sentimental ou mental que os gerou. Tais conteúdos podem ser sabiamente aproveitados pelos técnicos do mundo espiritual para auxílio de encarnados e desencarnados. Então, olha que fundamental isso aqui. Hábitos de oração e auxílio ao próximo. Impregnam o ambiente de energismo superior que forma elementais que vão ser utilizados no aspecto positivo. Então, olha que fantástico isso. A gente tem que manter o hábito para auxiliar, né? Essa é a ação mesmo. A ação propriamente dita é controle mental e ação efetiva. Isso fica bem claro aqui. Um ambiente cuja aura esteja intensa de bondade, amor, pensamentos alegres, emoções sadias, otimismo e altruísmo é certamente povoado por tais recursos mentais, criações e elementais que podem ser aproveitados integralmente em benefício geral. Ok, gente? É um assunto fantástico. A gente vai, em seguida, eu vou fazer no vídeo seguinte, nós vamos para o livro Aruanda,
classificação das famílias de elementais. Então a gente vai entrar tipo a tipo nos elementais naturais, para falar sobre as características e atuações deles no próximo vídeo, ok? Beijos no coração.